Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então dando continuidade aqui ao nosso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aí com o capítulo número 5, aqui da parte 3, que tem o seguinte título: O Segredo de Sócrates. Falando com outras pessoas, não comece por discutir as coisas em que divergem. Comece acentuando e continue acentuando as coisas em que estão de acordo. Faça questão de frisar, se possível, que ambos estão marchando para o mesmo fim e a única diferença que os separa é de método, não de propósito. Mantenha a outra pessoa dizendo sim, sim, desde o começo. Se possível, evite que ela diga não. Uma resposta não, diz o professor Overstreet, é a desvantagem mais difícil a ser vencida. Quando uma pessoa diz não, todo seu orgulho, sua personalidade, exigem que continue coerente consigo mesmo. Pode sentir mais tarde que o seu não foi mal aconselhado, mas, não obstante, há o precioso orgulho a considerar. Uma vez afirmada uma coisa, deve confirmá-la. Daí ser da maior importância que iniciemos uma pessoa na direção afirmativa. O orador hábil consegue logo de início uma série de respostas afirmativas. Ele orienta, assim, no sentido afirmativo, todo o processo psicológico dos ouvintes. É parecido com o movimento de uma bola de bilhar. Nós a impelimos numa direção, ela exige uma certa quantidade de força para desviar-se e uma força muito maior para voltar. As normas psicológicas são aqui as mais claras. Quando uma pessoa diz não, e realmente sente isto, está fazendo muito mais do que dizer uma palavra de 3 letras. Todo seu organismo, glândulas, nervos e músculos se reúnem nesta recusa. Há, usualmente, num grau diminuto, mas que algumas vezes se pode observar, uma retirada física ou uma prontidão para a retirada. Todo o sistema neuromuscular, em suma, se põe em guarda contra a aceitação. Ao contrário, porém, quando uma pessoa diz sim, nenhuma atividade de retirada tem lugar. O organismo está no movimento para diante, aceitando numa atitude aberta. Deste modo, o maior número possível de sim obtido logo de início conduz-nos ao máximo de possibilidades de conseguirmos a atenção precisa para nossa última proposta. Em uma técnica muito simples, a das respostas afirmativas, a técnica do sim. E, apesar de tudo, como é ela esquecida? Muitas vezes tem-se a impressão de que as pessoas se sentem importantes contradizendo-se logo de início. Provoque um não logo de saída de um estudante, de uma criança, de um marido ou de uma esposa e terá então necessidade de toda a sabedoria e paciência de anjo para conseguir transformar aquela negativa terminante numa afirmativa. O emprego da técnica do sim facilitou a James Eberson, calendarista do Greenwich Savings Bank, da cidade de Nova York, conseguir um sisudo freguês que de outro modo podia ter sido perdido. Este homem veio para abrir uma conta corrente, disse o Sr. Eberson, e eu lhe dei um formulário comum para ser preenchido. A algumas das perguntas respondeu prontamente, mas a outras se recusou terminantemente a responder. Antes de começar os meus estudos sobre as relações humanas, eu teria dito a este futuro depositante que se ele recusava dar ao banco as informações pedidas, nós também éramos obrigados a recusar aceitar a sua conta. Sinto-me envergonhado de haver sido, no passado, várias vezes culpado de tal falta. Naturalmente, que diante de um ultimato como este, eu me tornava todo gentileza. Mostrava que eram os chefes que exigiam que as normas e regulamentos do banco não podiam sofrer modificações. Mas, por certo, tal espécie de atitude não dava ao freguês, que nos honrara com sua preferência, nenhum ar de acolhimento, nem de importância. Nesta manhã resolvi empregar um pouco de bom senso. Resolvi não falar sobre o que o banco queria, mas sobre o que queria o freguês. E, além de tudo mais, eu estava decidido a manter o freguês dizendo sim, sim, desde o início. Assim concordei logo com ele. Disse-lhe que a informação que ele não nos queria dar não era absolutamente necessária. Entretanto, disse eu, vamos supor que, ao falecer, o senhor tenha dinheiro depositado em nosso banco. Não gostaria que o banco transferisse seus depósitos para o nome do parente mais próximo, para isso designado, de acordo com a lei?
Sim, naturalmente, respondeu. Não acha, prossegui, que seria de bom alvitre dar-nos o nome do seu parente mais próximo, para que, na eventualidade de sua morte, possamos cumprir os seus desejos sem erro nem delongas? Sim, disse-me mais uma vez. A atitude do homem abrandou-se, transformou-se, quando compreendeu que não pedíamos tais informações para a segurança nossa, mas sim para sua própria garantia. Antes de sair do banco, este homem não só forneceu a mais completa informação sobre si mesmo, mas, por sugestão minha, abriu uma conta confidencial indicando sua progenitora como beneficiária, respondendo com prazer a todas as perguntas relativas a ela. Cheguei a este resultado conseguindo que ele dissesse sim, sim, desde o princípio. Esqueceu o acontecimento da entrada e sentiu-se bem fazendo todas as coisas que sugeri. Existia um homem em meu território a quem a nossa companhia estava ansiosa por vender, disse Joseph Allison, vendedor da Westinghouse. Durante 10 anos, o meu predecessor o visitou sem lograr vender-lhe coisa alguma. Ao tomar conta do território, procurei-o insistentemente durante 3 anos sem obter dele uma só encomenda. Finalmente, após 13 anos de visitas e propostas de venda, o freguês acedeu em comprar alguns motores. Se estes o contentassem, eu tinha certeza que seria feita uma encomenda de mais 100. Era minha esperança. Perfeitos os motores? Eu sabia que todos eles deviam ser perfeitos. Assim, quando procurei, 3 semanas mais tarde, julgava-me altamente cotado. Mas não demorei nessa certeza, pois o engenheiro-chefe me cumprimentou com essa desconcertante comunicação. Alisson, não posso comprar os outros motores que ainda estão com você. Por quê? Perguntei estupefato. Por quê? Porque seus motores esquentam muito. Não posso colocar a mão sobre eles. Eu sabia que não havia nenhuma vantagem em discutir. Procurei, pois, afastar para o mais longe possível tal coisa. Assim, pensei logo em conseguir o máximo de respostas. Sim, sim. Bem, agora, Sr. Smith, disse eu, estou inteiramente de acordo com o senhor. Se os motores estão aquecendo demasiado, o senhor não deve comprar mais nenhum outro deles. O senhor precisa de motores que não esquentem além dos limites apresentados pelo regulamento da National Electrical Manufacturers Association. Não é um fato? Concordou que ela conseguia assim o seu primeiro sim. O regulamento da National Electrical Manufacturers Association diz que os referidos motores, quando em trabalho, podem ter uma temperatura de 72 graus Fahrenheit acima da temperatura do ambiente. Não estou certo? Sim, concordou. Isso está inteiramente certo, mas seus motores esquentam muito mais. Não discuti com ele. Apenas perguntei: qual a temperatura do salão em que estão os motores? Oh, retrucou ele, cerca de 75 graus Fahrenheit. Muito bem, prossegui. Se o salão da fábrica tem 75 graus e o senhor acrescenta 72 graus a mais, terá um total de 147 graus Fahrenheit. Não pelará sua mão se a colocar debaixo de uma torneira de água quente a 147 graus Fahrenheit? Novamente ele disse sim. Não seria, sugerível, boa ideia não colocar as mãos sobre tais motores? Acabou confessando. Penso que o senhor tem razão. Continuamos conversando por mais alguns instantes. Chamou então seu secretário e ordenou uma encomenda no valor aproximado de 35 mil dólares para o mês seguinte. Até que eu chegasse a compreender que não há vantagem alguma em discutir, perdi anos de trabalho, perdi inúmeros negócios, os quais, somados, se elevam a alguns milhares de dólares. É muito mais interessante e muito mais proveitoso ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e procurar conseguir que ela diga sempre sim, sim. Ed Snow, que é o responsável pelos nossos cursos em Oakland, Califórnia, conta como se tornou um bom comprador de uma loja porque o proprietário conseguiu que ele dissesse sim, sim. Eddie estava interessado em caçar com arco e havia gastado uma soma considerável em equipamentos que encontrou numa loja especializada local. Quando seu irmão o visitou, quis alugar um arco para ele naquela mesma loja. Os vendedores disseram-lhe que não alugavam equipamentos. Eddie telefonou para outra loja. Ele assim descreve o que aconteceu. Um
cavalheiro muito gentil atendeu o telefone. A resposta do homem quanto ao aluguel de equipamento foi completamente diferente da anterior. Disse que sentia muito, mas não alugavam arcos havia muitos anos. Perguntou-me se eu havia alugado alguma vez antes. Respondi: sim, há muitos anos atrás. Ele fez-me lembrar que, provavelmente, devia ter gasto de 25 a 30 dólares pelo aluguel. Disse sim novamente. Perguntou-me se eu era uma pessoa que gostava de economizar dinheiro. Naturalmente, respondi com sim. Ele prosseguiu explicando que tinham conjuntos de arcos completos à venda por 34,95 dólares. Assim, com 4,95 a mais, em vez de alugar, poderia comprar um equipamento completo. Ele explicou que por aquela razão tinham parado de alugá-los. Então não achava eu aquilo razoável? Minha resposta foi outro sim, e este sim levou-me a comprar o equipamento. Quando fui buscá-lo, comprei muitos outros artigos e desde então tornei-me freguês regular. Sócrates, o Tavão de Atenas, foi um dos filósofos mais brilhantes que o mundo já conheceu. Realizou alguma coisa que apenas um punhado de homens na história conseguiu fazer. Sutilmente mudou todo o curso do pensamento humano, e agora, 23 séculos depois de sua morte, é considerado como um dos mais sábios persuasores que já influenciaram este mundo tão cheio de disputas. Seu método? Dizia Sócrates a alguém que ele estava errado? Oh, Sócrates não. Era hábil demais para cometer tal erro. Toda sua técnica, hoje conhecida por método socrático, era baseada na obtenção do máximo de respostas sim, sim. Formulava questões ao seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar. De concordância em concordância e até conseguir reunir um punhado de sims. Prosseguia fazendo suas perguntas, até que finalmente, quase sem compreender, seu oponente se encontrava diante de uma conclusão envolvente, que, por certo, poucos momentos antes, teria rejeitado veementemente. Na próxima vez em que estivermos tentados a dizer a um homem que ele está errado, lembremos-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta. Uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa. Um sim. Os chineses têm um provérbio cheio da velha sabedoria do imutável Oriente. Deu um erro aqui, eu vou voltar na frase, que eu acho que não gravou. Na próxima vez em que estivermos tentados a dizer a um homem que ele está errado, lembremos-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta. Uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa. Um sim. Os chineses têm um provérbio cheio da velha sabedoria do imutável Oriente. Quem anda devagar vai longe. Eles levaram 5.000 anos estudando a natureza humana, os cultos chineses e adquiriram muita perspicácia. Quem anda devagar vai longe. Então, chegamos aqui no princípio 5, que diz o seguinte: consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Final do capítulo número 5.